Não podes gravar? Pois, pois. Olá, bom dia! Bem-vindos então a mais uma aula de mentalidade. Hoje vamos falar de uma coisa que é o problema de falar pequeno. O tamanho do nosso pensamento que influencia tanto, mas tanto, tanto, tanto a nossa vida, de formas que nem vos passa pela cabeça. Então hoje realmente vocês vão perceber o, o porquê de às vezes nós estarmos no mesmo ciclo, das coisas estarem sempre a acontecer da mesma forma, e não é falta de talento, falta de oportunidade, não é garantidamente porque estamos numa altura, malta, que isto nunca, olha, nunca foi tão fácil. Estão a ver aquele gajo da era da capariga que está sempre a dizer, nunca foi tão fácil. Olha, a única coisa certa que o gajo diz neste momento é que nunca foi tão fácil. Vou-vos dar aqui exemplos. Antes, se tu quisesses, sei lá, fazer uma loja online, estavas lixado. Primeiro que fizesses, percebesses como é que aquilo se montava, etc. Nem dava, dava guardas de cabeça. Hoje fazes da noite, pode, tipo, em 5 minutos, mal, em 5 minutos dá para fazer isso. Negócios, trading, aprender trading, seja o que for, não é? Pips Club, não é? Copiar. Nunca foi tão, nunca foi tão fácil, não é? Não é por falta de oportunidade. Não é, também não é por falta de dinheiro. Carlos, não é por falta de dinheiro. Tu estás-me a dizer que eu não tenho oportunidades por falta de dinheiro. Ainda hoje estava até a falar com uma pessoa que estava-me aqui a enviar mensagem. Há literalmente contas de 5 mil dólares, contas financiadas de 5 mil dólares por 50 paus, 30 paus, malta. 40 paus. Uma conta de 5 mil dólares por 40 paus. Passas essa conta, fazes 10%, ganhas 500, compras uma conta de 50 mil, passas essa conta, compras uma conta de 200 mil e já tens a tua vida resolvida. Tipo, não é por falta de dinheiro, isso é só pensamento pequeno que está aí a atacar-te, ok? Também não é por falta de mercado, há muita coisa para fazer. Nunca tivemos num mundo em que as pessoas são tão consumistas, as pessoas consomem tudo e mais alguma coisa. Há muita coisa para fazer, e até vou-vos dizer isto: se tu te tornares bom numa coisa, tens grandes probabilidades de conseguir fazer dinheiro com essa mesma coisa. Vou dar o exemplo, já falei sobre isto. Um dos objetivos do Pips Club é ter um marketplace de traders, onde vocês podem basicamente vender as vossas ideias. Então, se tu te tornares bom em trading, tipo, vais ter dezenas, centenas de milhares de pessoas, milhares, podes ter milhares de pessoas a quererem copiar as tuas ideias e tu ganhas dinheiro com isso. Estás a perceber? Tipo, não é por falta de mercado. Não é por falta de mercado. Então existe muita coisa que pode ser feita. Então qual é que é o verdadeiro desafio? O desafio é só este. Tu pensas pequeno demais. Tu achas que certas e determinadas coisas são muito complicadas, muito ou inatingíveis, e por pensares pequeno demais, o que acontece é que simplesmente não tentas. Portanto, e muita atenção que isto que eu vos vou passar é muito, muito sério. O maior perigo de pensar pequeno é mesmo ah, é mesmo tu seres. Pá, como é que eu vos vou aqui passar isto de uma maneira simples? Se tu pensares pequeno demais, nem é ficares pequeno, nem é o maior problema, não é esse, é tu ficares limitado. Acho que esta é a melhor palavra. Limitado. Limitado. Quando tu pensas pequeno, tu ficas limitado, ok? Muitas pessoas até chamam isso de não, eu, Carlos, eu não penso pequeno, eu sou uma pessoa humilde. Eu sou uma pessoa humilde. Sou humilde. Eu agora vou-vos perguntar uma coisa. Se eu vos dissesse assim, olha, quanto é que tu queres de saúde? Queres ficar saúde humilde? É humildemente saudável? Como é que tu queres ser? Quer ficar humildemente saudável? Em forma física. Como é que tu queres ficar em forma física? Humildemente em forma física. Quer ficar humildemente em forma física? Óbvio que eu vou tocar aqui no dinheiro, não é? Porque é uma das coisas. Aliás, a área financeira é a única onde as pessoas metem limites. Sabiam? A área financeira é a única onde as pessoas metem limites. Se eu perguntar aqui a vocês, e podem pôr aí esta reflexão a 100%, quem é que daqui gostava de ser bilionário? Com B. Bilionário. Ponham aí no chat. Mas não é só o gostar, é mesmo. Acordam todos os dias a pensar: eu quero ser bilionário. Não é? Eu sou bilionário. Até nem, não é eu vou ser, ó Raquel, é eu sou. Eu já sou. Eu já sou bilionário. Quem é que realmente pensa nisto e desta forma?
não é? Alguém pensa disto desta maneira? Agora vou-vos perguntar uma outra coisa. O que é que vocês fariam se fossem bilionários? Continuavam a trabalhar? Não trabalhavam? Viajavam? O que é que vocês faziam? Só para eu perceber, mais ou menos. Alguém daqui parava tipo de trabalhar, por exemplo? Tinha os meus negócios, claro. Eu não. Este tinha os meus negócios, tem ali um mas. Ah, parar é morrer. Vá lá, vá lá, vá lá. Sim, está bem, sim, está bem. Não é? E nos negócios ia conhecer o mundo. Eu continuava a trabalhar, entre aspas, mas ia viajar. Então vou já dizer, lamento imenso, mas essa forma de pensamento não te leva a bilionário. E já vais perceber porquê. Ah, porque ainda não entendeste a razão principal do que é o trabalho. Não sabes ainda o que é trabalho. Carlos, o que é trabalho? Vou deixar para o final da aula, que é para ficarem até ao fim a pensar sobre isto, está bem? Mas esta é a primeira coisa. Vocês ainda não sabem o que é trabalho. E eu também, atenção, malta. Eu já vos disse isto, eu não venho aqui para dar lições de moral a ninguém, nem a armar-me em grande. Tudo aquilo que eu vos passo são coisas que eu próprio aprendo. Então, Raquel, a chapada que eu, entre aspas, estou aqui a dar é a mesma chapada que eu já levei, estás a ver? É a mesma chapada que eu já levei. É importante vocês terem isso, que eu não venho para aqui armar-me aos cucos, né? Dizer isso. Então, mas pronto. E aqui, ainda dentro deste tema, não é? Muitos dos que estão aqui dizem: Ah, não, bilionário, não, eu nunca passei tanto. Mas eu agora pergunto outra coisa: se eu dissesse assim, queres ser muito saudável ou mais ou menos saudável? Porque bilionário é tipo o máximo, não é? De riqueza. Porquê que tu não queres ser bilionário, mas queres ter toda a saúde do mundo? Ah, não, a saúde é o mais importante. O importante é ter saúde. Quero ter o máximo de saúde possível. Mas dinheiro. Não, eu quero ser humilde. Tenho os pés na terra. Tenho os pés na terra. Sou uma pessoa que tem os pés na terra. Temos de ter calma, não é? Portanto, isto é o pensar pequeno. E mais uma vez, não se esqueçam que tudo afeta tudo, não é? Essa é uma das grandes coisas. Mas muita atenção, porque isto não é achar que tu estás a ser realista. Quando tu estás a dizer essas coisas, tu estás tudo menos a ser realista. Isto é só limitação. Tu estás a ser só limitado. É um medo organizado. É principalmente uma entidade que está encolhida. A tua identidade está completamente encolhida. Agora, alguns sentem que podiam estar acima de onde estão neste momento. Tipo, já sabem, já aprenderam. Vou dar até exemplos. A malta que passa, por exemplo, pelas mentorias. Eu acho que a malta que passa pelas mentorias, há uma altura em que pensam assim: porra, já fiz isto tudo, já aprendi isto tudo, e mesmo assim ainda continuo mesmo a ser para a torta. Mas o que é isto, meu? O que é que se passa? O que é que se passa com estas coisas? Então eu vou-te ajudar. Estás a pensar pequeno. É a base. Estás a pensar pequeno é a base? Sim, já vais ver o que é o pensar pequeno. Portanto, é entenderem que dentro de vocês ainda existem pensamentos pequenos, decisões pequenas, conversas pequenas e metas pequenas. Vou dar aqui um exemplo. Vou agarrar aqui na Raquel, que foi a primeira a ligar a câmara. Raquel, quanto é que tu queres ganhar com trading este ano? Este ano. 10K. Porquê? Porquê 10 e não 100? Preparem-se para a desculpa. Não, estou a brincar, estou a brincar. Já vais entender tudo o que é. Porque o objetivo que defini, então, então estás-me a ajudar. 10K é pequeno, não é? Não é pequeno? É pequeno. Para ti é muito ou pouco? Quando pensas isso, aí é 10K. Estão a ver, ali, estão a ver, vocês não sei se estão a olhar para a câmera ou não, não sei se conseguem ver, mas eu estou a ver tipo o cérebro da Raquel tipo a fazer ligações, tipo, epá, pois, é pequeno, já, 10K é pequeno. Porque não 10K ao mês? Porque não 10K ao dia? Não é?
Óbvio que existe trabalho, não estou a dizer o contrário, né? Isso é ao mês, foi o objetivo que coloquei. Ok, então não respondeste à pergunta. Eu disse, quanto é que tu queres ganhar este ano? Ali está a Raquel a fazer ligações, não tem definido, já vi. Está a fazer contas. Espera aí, estamos em março, até ao final do ano, 10 vezes coisa. Que dá 70. Vá, vou dizer aqui 70. Diz 70, escreve 70. Escreve 70, que é para ele se calar. Ai, caralho. Eu tenho 10k por mês e acho irreal por agora. Porquê? Pensar pequeno. Estão a ver como é tudo sobre pensar pequeno? É só pensar pequeno. E isto já vai tudo fazer mais sentido, mas logo aqui tu vês que estás a pensar pequeno. Quando eu digo que estás, já é para todos, já não é só para a Raquel, mas para a Raquel também, né? E há uma coisa muito importante sobre pensar pequeno. Se tu pensas pequeno, tu tens metas pequenas. Tens metas pequenas, tens esforço pequeno. Se tens esforço pequeno, muitas vezes desistes. Porquê é que não metes uma meta grande? Exatamente pela razão que a Tânia neste momento está a dizer. Irreal. Porque tu achas que não és capaz. Tu metes metas pequenas porque achas que não és capaz das metas grandes. Então, tu já estás a condicionar o teu pensamento para, em vez de ser o que é que eu posso fazer para ter isso, tu já estás a entrar no modo de eu não consigo fazer isso. Estão a entender? Portanto, já vamos entrar um bocadinho em mais detalhe nisto, mas esta é só uma pequena introdução para ver como pensamos pequeno. E malta, eu estava a ver isto foi uma formação que eu estava a ter, e eu estava a ouvir isto, e literalmente a pessoa que estava lá a dizer, estava a dizer assim: Pois, eu na minha altura, houve uma altura em que eu comecei a perceber sobre isto, ou a pensar nisto, eu ganhava cerca de 30 mil ao dia, e era pouco. E eu, ok. 30 mil ao dia era pouco. Depois passei a ganhar 100 mil ao dia e era pouco. Estava a pensar pequeno. Ok. E depois comecei a ganhar 1 milhão ao dia e vi que já estava mais ou menos. A partir de 5 milhões é que realmente já ganhas qualquer coisa ao dia. E agora vocês ouvem estes valores e pensam: Este gajo é louco? Isso é muito. Parabéns, estás a pensar pequeno. Se tu pensas pequeno, nunca vais pôr a tua mente a trabalhar para pensar grande, nem fazer grande. Estão a perceber? Este é o grande desafio disto. Portanto, nós quando olhamos à nossa vida, à nossa volta, não é? Há pessoas que vivem a vida, há pessoas brilhantes a viver vidas medianas e há pessoas medianas a construir resultados enormes. Eu já vi pessoas, pá, que não valiam nada. Quer dizer, não é a pessoa que não valia nada, mas se eu comparasse, por exemplo, o nível de conhecimento que eu tinha versus essas pessoas estavam a ter muito mais resultados. Mas porquê? Não é? Ou mesmo, hoje em dia, há ideias. Vocês nunca viram, tipo, como é que este gajo faz dinheiro com esta ideia da treta? Como é que este negócio sobrevive? Nunca viram isso? Tipo, como é que este negócio consegue sobreviver? Isto é uma ideia tão ranhosa e às vezes nós estamos tipo a partir a cabeça com outras coisas. Não está sim no talento, mas está no tamanho da visão dessa pessoa, no tamanho da identidade e numa coisa que é a mais importante de todas, que é o tamanho das tuas perguntas. Qual é que é o tamanho das tuas perguntas? Se as tuas perguntas são pequenas, os teus resultados vão ser pequenos, né? E isto passa pela uma autorização interior. Qual é que é a tua autorização interior? Qual é o tamanho que ela tem? Por exemplo, a Tânia está a dizer, eu acho irreal. Então, interiormente, a autorização que ela tem é pequena, não é? Estás a perceber, Tânia? Não é? Então temos que destruir esta comunicação interna. Já vamos também aí. Agora, pensar pequeno é perigoso. Sabem porque é que é perigoso? Porque é que é perigoso pensar pequeno? Porque não parece perigoso. Não é? Pensar pequeno não parece perigoso porque é perigoso porque tu não parece perigoso. Por exemplo, se a Raquel chegar ao pé de alguém e disser: Olha, eu quero ganhar entre 60 a 70 mil por ano, essas pessoas, ei, isto é maluca, tanto, vai ganhar tanto, tanto é isso, tanto tu queres ganhar. Estão a ver? O que é que acontece?
A Raquel já não vai pensar, continua neste nível, porque aos olhos de outras pessoas que têm um pensamento ainda mais pequeno do que ela, parece muito. E subconscientemente ela fica assim: fogo, realmente é muito. Estás a ver? Tem cuidado de ver onde te vais meter. Porra! Yeah, não podes dizer, don't share your dreams. É, não vale a pena. Só rouba energia. Portanto, este é o grande problema: é que pensar pequeno é perigoso porque não parece perigoso. Uma decisão errada, grande, tu vês quando nós fazemos uma coisa errada, não é? Pá, tomei uma decisão errada. Tu vês logo uma grande decisão. Tu vês logo as consequências disso. Quando tens um fracasso que é visível, tu também sentes. Quando cais por alguma razão, tu também reconheces. Mas o pensamento pequeno não faz barulho. O pensamento pequeno vai-te roubando a vida aos poucos. Porque tu simplesmente mantens-te onde estás, porque achas que é tipo tranquilo. Por exemplo, eu hoje disse à Raquel, 10 é pouco, e ela, pois, 10 é pouco. Ela nem se apercebeu que estava a pensar pequeno, que 10 era pouco, não é? Porque é que havemos de apontar, porque é que havemos de apontar só para a borda do alvo e não apontamos para o centro do alvo, não é? Porque é que não fazemos um home run? Porque é que não pensamos, não, eu este ano, e temos muito tempo para isso, dando aqui o exemplo, eu este ano vou pelo menos acumular, sei lá, 2 milhões em contas financiadas e fazer 2% ao mês, não é? Por acaso é mais ou menos a resposta que de uma pergunta que uma vez me fizeste. Ahm, Portanto, pode ser esse o grande objetivo, mas como estás a pensar pequeno, a tua mente mantém-se nesse estado, que é, bem, só que é 10k. Eu para ter 10k, se eu me mantiver aqui com estas contitas, consigo chegar aos 10k. Estão a perceber? Não há esforço, não há dedicação. Por acaso partilhei até no grupo da Chave da Liberdade e do Checkmate. Quanto é que eu dormi anteontem? Dormi 4 horas. E alguns de vocês devem pensar assim: fogo, o Carlos já está tranquilo, com dinheiro e não sei o quê, e mesmo assim anda a dormir tão pouco. Porque a visão é grande. Porque se a minha visão fosse pequena, eu já dormia só até ao meio-dia. Não é? Se calhar só dormia até ao meio-dia. Mas como a visão é grande, durmo. Olha, teve a ver a média dos meus últimos 2 meses, 5 horas. Estou contente, já voltei outra vez à média de 5 horas, gosto bem. Mas quer dizer, também é sempre a minha média. Mais ou menos, vá. Mas abaixo de 5 horas é quando estou em modo dragão. Aquilo que eu digo que é o modo dragão. Abaixo de 5 horas é modo dragão. 5 horas é mais ou menos o normal. Vá, 6 horas é o normal. 5 horas já estou em modo vamos embora trabalhar. Abaixo de 5 horas estou mesmo em modo é para destruir. Estão a entender onde é que eu estou a querer chegar? Então a minha média dos últimos 2 meses foram 5 horas. 5 horas e 11. Média de sono. Ah, Carlos, mas então não te sentes cansado? Não achas que devias dormir? Pensamento pequeno. Não. Ok? Portanto, o pensamento pequeno, o que é que faz? Rouba-te a coragem de tentar, rouba-te a ousadia de pedir, rouba-te a capacidade de cobrar, rouba-te a visão de construir, rouba-te a fé de acreditar e rouba-te o apetite de expansão. Vou perguntar aqui diretamente à Tânia e à Raquel, que foram as pessoas que responderam. Se eu vos dissesse assim, o vosso objetivo para este ano não é ter essa conta de 10k, não é ter esses 10k, ou a Catânia, por exemplo, eu acho já difícil porque tenho uma conta de 10k. O teu objetivo este ano, aquilo que tens cumprido até ao final do ano, é ter uma conta de pelo menos, ou duas contas pelo menos de 100 mil. Agora eu pergunto, a dedicação que ias fazer, o esforço que ias fazer, a forma como ias estudar, a seriedade com que ias levar as coisas, seria diferente ou igual? Seria diferente ou igual? Se existe essa responsabilidade. Porque o pensar pequeno faz isto, faz-nos relaxar. Quando pensas pequeno, tu relaxas, não é? Vou dar um exemplo. A malta que tem aí dificuldades em cumprir o plano de trading. Sabem como é que vocês fazem para cumprir o plano de trading? Eu vou-vos dizer. Compram uma conta de 100 mil ou 200 mil que custa 1000 euros.
custa 1000 euros ou 1200 euros, custa uma conta dessas, e depois já não andas a brincar. Sabem o que é que vocês brincam com essas continhas? Sabem? Porque são baratas. E que se rebentarem compram outra. Então, ah, é 90 euros. Ou em contas de 5. Ah, é, é 50 euros. Não é? Andam a brincar com essas continhas. Não há responsabilidade. Sabem como é que. Por acaso ouvi isto ontem. Ahm, Estava um gajo a perguntar, é das entrevistas dos bilionários, qual é que achas que é o fator diferenciador para as pessoas que vencem, para as pessoas que não vencem? A capacidade de elevar o risco, de arriscar. É a capacidade de arriscar, fazer all-ins, não é? Por exemplo, quem tem negócios, acontece muito isto. Aliás, que foi um vídeo, acho que até passou aqui, o gajo a dizer que se tu, por exemplo, imagina isto, vou dar o exemplo da Raquel. A Raquel tem uma casa, tem casa. Eu vou dizer assim à Raquel, ó Raquel, então olha, vais vender a tua casa e vais investir no teu negócio e vais começar a alugar uma casa só porque, ou vais viver num quarto, ou arranjas uma forma de viver mais barato só porque sim. Ou vendes a tua casa, até vou dizer isto, olha, vendes a tua casa, compras uma caravana, vendes a tua casa, compras uma caravana e vives numa caravana até conseguires vencer e ficas com 200 mil euros, ou 230 mil euros, ou 250 mil euros. Estás a ver? Isso é, e vou-vos dizer, malta, isto é muito comum nos Estados Unidos. Isto é muito comum nos Estados Unidos. A malta, tipo, arriscar desta maneira. Revendem a casa e fazem all-in no negócio. Isso é a capacidade de arriscar e de pensar grande. Oh, malta, vou-vos. Espera aí, deixa eu pôr isto aqui na pausa. Deixa eu pôr aqui na pausa, só um segundo. Bem, estava-vos a dizer, não é? Por exemplo, isso podia ser um arriscar. Isso é um all-in na vida. Estão a ver? É a capacidade de arriscar. Então, uma das coisas que faz com que as pessoas rebentem bancas é essas. É tipo, andam a brincar com continhas, depois querem o quê? Ah, rebentaste a comprota. É só 50 euros, é só 90 euros, até mesmo 200, é 200 euros. Não tem talas, como não te entalas, conclusão, não tens responsabilidade e falhas. É uma das razões. Portanto, este roubo é completamente silencioso. Tu pensares pequeno é uma coisa que é completamente silencioso e tu vais-te adaptando. Tu não dizes do tipo, eu estou a viver abaixo do potencial. Por exemplo, a Raquel não pensa assim, não. Tipo, eu tenho capacidade de fazer mais e melhor. Tipo, pensar pequeno não a faz refletir, tipo, eu sou capaz de fazer melhor, igual para a Tânia. Tipo, já estão comigo, já me acompanham há 2 anos, eu sei o que é que estas mulheres analisam de mercado, dão 1000 a 0 a muitas das pessoas que aqui estão, ou a todos aqueles que aqui estão, no entanto, como estão num modo ainda pequeno, estão tipo, meu Deus, acho que é bom, está fixe, eu gosto desta maneira. Vão a perceber? Então é um ladrão silencioso. As pessoas não se apercebem que estão a viver abaixo do próprio potencial, que são capazes de muito mais. Às vezes as pessoas pensam assim: e ó Carlos, como é que tu és capaz de viver 5 horas? Eu não conseguia, porque estás a pensar pequeno. Porque tu tens o mesmo potencial que eu, tu és capaz de fazer o mesmo que eu não sou especial. Eu digo já qual é que é. Há muitas pessoas, ainda me lembro quando eu comecei, quando a maior parte da malta começaram-me a conhecer e eu fazia chamadas, etc. Depois, quando estávamos juntos, perguntavam-me sempre: Ó Carlos, como é que tu és capaz de ter essa energia toda? Como é que tu és capaz de fazer isso tudo? Malta, é bué simples. Por exemplo, eu neste momento estou cheio de energia. Porquê? Porque acordei, fui ao ginásio. O básico. Não é? Acordei, fui ao ginásio. Porque é que acham que eu estou cheio de energia? Não é? Os dias que eu não estou com energia, vocês vão de ver. Há grandes diferenças quando eu faço aulas antes de ir ao ginásio versus quando dou aulas depois de ir ao ginásio. Eu depois de ir ao ginásio vamos embora, já! Antes de ir ao ginásio. Olá malta, bom dia. Vamos então aqui ver os gráficos. Vamos ver o que é que se passa para aqui. Você, veem logo a diferença, não é? Está-se a ouvir-me também. Portanto, depois entra outra coisa, que é o nosso comunicação interna, que é o quê? Tu começas a dizer coisinhas pequeninas que é, opa, agora não é a altura, isto ainda, ui, isto está difícil, pá, o mercado é complicado, pá, tens de ser realista, tens de ser realista, pá, tu tens de ser realista com as coisas não são assim, não é?
Esta é uma das coisas, um dos argumentos mais complicados de ouvir é o tens de ser realista. Mas qual realista? Tens de ser é completamente louco. Só quando és completamente louco e chanfrado, que as pessoas dizem, este gajo é mesmo, olha, louco, não tem nada dentro do cérebro, aquela pessoa é louco, louco, para onde ele vai não faço a mínima ideia, mas é completamente louco. Então, quando disserem isso, é porque tu estás no caminho certo, ok? Portanto, o que acontece é que muitas vezes essas pessoas não, tu não, e essa pessoa não está a descrever a realidade, está sim a justificar o tamanho da sua percepção. E isto é que é uma grande chave nisto tudo, não é? Não é comum tenham encolhido, a tua visão é que está cada vez mais curta e não é que não existam possibilidades, tu é que deixaste de conseguir ver essas mesmas possibilidades. Vou dar aqui o exemplo para a Raquel. Agora que eu te disse isto, achas que é possível ou não? É possível, mas se calhar porque eu te disse que é possível, não é? A mesma coisa se passa quando ninguém conseguia correr a maratona abaixo, a maratona, os 100 metros e a maratona abaixo dos 10 segundos e a maratona abaixo das 2 horas. Houve agora um gajo que bateu o recorde da maratona em Lisboa, conseguiu correr a maratona abaixo de 2 horas. Querem apostar comigo, malta? Hoje é dia 14 de março de 2026. Querem apostar comigo que daqui para a frente vão haver mais pessoas a correr abaixo de 2 horas a maratona? Porquê? Porque agora, na mente delas, tornou-se possível. Ah, aquele gajo conseguiu. Também consigo. Também consigo. Então, é possível, não é? Portanto, tu tens a visão curta, não é? Agora, quando nós pensamos pequeno, o que acontece é que qualquer coisa que seja diferente daquilo que tu estás já habituado a fazer vai-te assustar, não é? Qualquer valor que é alto demais é absurdo. Ia ganhar 1 bilhão. Por exemplo, eu estava a ver, eu vejo estas coisas, estas entrevistas dos bilionários, e houve um bilionário, tipo, às vezes vemos entrevistas de bilionários e nós, quanto é que vale a tua empresa? 1,5 bilhões. E nós, é brutal. Eu penso para mim, é brutal, 1,5 bilhões, fogo, também quer ter uma empresa dessas. Houve um gajo que foi entrevistado que a empresa dele estava a fazer 1,5 bilhões ao dia. Ao dia! Não é? Não fez sempre, não é? Mas houve um período de expansão da empresa que estava a fazer 1,5 bilhões ao dia. Não sei se estou bem a ver a loucura. Quando tu achas que 1 bilhão é muito, há gajo a fazer isso ao dia. Diga a cena, não é? Tanto, quando nós vemos, quando tempo pensamos pequeno, o que acontece é que vemos esses valores, parecem absurdos. Qualquer meta alta já és arrogante, não é? Por exemplo, se calhar a Raquel, quando partilhou, eu quero ganhar 10 mil ao mês, olha, mas está arrogante, não é? Já quer ganhar isto tudo, deve-se achar, não é? É basicamente este tipo de coisas que dizem. Quando tens muita ambição, pá, parece excesso, não é? É normal, vejam bem isto, é normal ir todos os dias trabalhar para o emprego, mas se depois tu trabalhas para ti e ficas mais 4 ou 5 ou 6 ou 7 horas, és maluco, és obcecado. Tu, tipo, estás a trabalhar para ti, queres fazer as coisas mais e melhores. Mas a opinião dos outros, e também é uma das coisas muito importantes que condiciona o pensamento pequeno, é a opinião dos outros. Tu não pensas grande porque os outros dão-te opiniões e automaticamente tu baixas a tua visão para encaixar na opinião dos outros, ok? E tu trabalhas muito, queres mais e etc. Não, és maluco. Este gajo é maluco, tu está a trabalhar tantas horas. Se eu, malta, houve alturas em que eu trabalhava na nós, não é? Ia tal com a malta e dizia, pá, hoje só dormi 5 horas, hoje só dormi 4 horas. Este gajo é maluco. Eu sei que eu é que sou maluco. Tu é que estás a vida inteira aqui a trabalhar e eu é que sou maluco. Eu é que sou o maluco. Eu é que sou o maluco. Se calhar sou. Eu acho que sou. Não é? Então, o que acontece é que quando tu tens pensamento pequeno, é que tu nem sequer tentas. Tu ficas só onde estás. É que nem sequer te arriscas a tentar, porque tens um pensamento pequenino. Estão a entender? É que nem sequer te mexes, nem entras em campo. É que tu desistes antes de começar. Tu nem sequer foste. Há pessoas que nem sequer são derrotadas por aquilo que estão a fazer. Elas são derrotadas antes de começarem a jornada, já foram derrotadas por elas próprias. Só porque pensaram pequeno. Só porque não acreditam que é possível. Antes de dar o teu primeiro passo. E atenção, pensar pequeno não é só ter metas pequenas. É viveres emocionalmente encolhido. É sempre estar a reduzir o que sentes, o que tu queres, o que desejas, o que estás por dentro. Por exemplo,
Eu vou-vos dar um exemplo. Vocês dizem, tens muita energia, estás sempre com grande jarda, e etc. Malta, vocês só não estão iguais porque vocês pensam pequeno e têm medo de expandir essa energia cá para fora. Estás a perceber? Não é? Se nós estivermos todos juntos, vamos imaginar que vamos a um restaurante, estamos todos, eu ponho-me aos gritos e etc. Vocês não querem pôr aos gritos porque dizem que este gajo é maluco. Então, e se isso for uma forma de eu pensar grande? Não quer dizer que tens de ser brilhante. Mas estás a perceber estão a perceber onde é que eu estou a querer chegar? Estão a perceber a lógica disto? Portanto, tu vives encolhido. Não vou fazer muito isso. Não é? Por exemplo, tu desejas uma coisa e por dentro estás-te logo a corrigir. Eu gostava de ter isto. Pois. Vou dar aqui um exemplo. Há pessoas que dizem: Olha, isto já acontece com muitos. Pá, quem é que daqui gostava de ter um Lamborghini ou um Ferrari? Ponham lá aí no chat. Eu não te conheço. Quem é que daqui gostava de ter um Lamborghini ou um Ferrari? Há pessoas que dizem assim: Eu não preciso assim muito de um Lamborghini ou de um Ferrari. Não, não curti muito. Mas, Guilherme, mas porquê? Não gostas do design do carro? Não gostas do design? Mas tens algum carro de alto valor que gostavas de ter? Então, ao menos isso. Há pessoas que nem sequer isso pensam. Pá, não. Pá, para mim um carrinho normal é o que chega. Um carrinho normal é o que chega. Já agora diz lá qual é o que tu queres. Guilherme, Austin Martin também é fixe. Preferia mais Jeep. Uma G63, uma G63 é muito fixe, pá. Gostava muito de ter uma G63. Classe G. Portanto, há pessoas que são pobres para sonhar, já vos tinha disto. Há pessoas que sonham e depois pedem desculpa ao sonho. Eu gostava de ter isto, mas pois não tenho bem a certeza. No outro dia estava a falar com uma pessoa, sabe o que é que me estava a dizer? Estava-me a dizer assim: então o que é que tu queres? Como é que é a tua casa? Eu quero uma casa humilde. Uma casa humilde. Explica-me lá essa coisa de uma casa humilde. Sim, eu quero uma casa humilde. Uma casa humilde, explica-me. Sim, uma casa humilde. Então, e como é que é essa casa humilde? Pá, é só uma casa com quatro quartos, um escritório, uma piscina, um terreno. É uma casa humilde. Mas qual uma casa humilde, meu? Isso é tudo menos uma casa humilde. É uma casa. Aliás, nem é uma casa grande, é uma casa normal. Estás a perceber? Nem é uma casa grande, é uma casa normal. Uma casa gigante, não é? É realmente quando tem tipo 20 quartos, 7 casas de banho ou 10 casas de banho e essas coisas. Isso sim é uma casa gigante. Mas de resto é só uma casa normal. Estou a entender? Portanto, há pessoas que mal se permitem imaginar uma vida maior. Porquê? Por uma coisa muito simples. Porque as pessoas foram treinadas a associar a grandeza ao risco. As pessoas foram treinadas a associar a grandeza ao risco. E é isso mesmo que tu tens que destruir. Expansão existe. Não é só isso, a expansão é associada à crítica, a ambição é igual ao ego e o destaque é igual a perigoso. Não é? Vê lá onde é que te metes. Logo. Isso é perigo. Alerta total. Vais ganhar. Perigoso. O que é que vais fazer? Vender droga, de certeza. De certeza. De certeza. É isso que tu vais fazer. Já estão a ver. Margem. És da linha de Sintra, não me enganas. Não é? Vê lá onde é que te metes. Pois. Então o que é que acontece? Tu vives com um desejo dentro de ti, mas vives com uma autorização mínima ou minúscula para aquilo que tu podes ou não fazer. E é essa guerra interna que te vai cansando. Porquê? Porque tu sentes que há mais, mas ages sempre como não houvesse mais. E o pensamento pequeno não mata de uma vez, vai te matando devagarinho. É menos impacto, menos vida, menos energia, menos consistência, menos vontade de fazer as coisas. São coisinhas pequeninas que vão acontecendo. Coisinhas pequeninas, pequeninas, pequeninas. E quando dás por ti, sabes o que és? Conhecem aqueles velhotes que infelizmente andam pela rua, que dá bem para ver que são pessoas destruídas, que andam só com as mãos atrás das costas e a olhar para o chão? Estão a ver essas pessoas? Essas pessoas são pessoas com o pensamento pequeno as destruiu ao longo da vida e que simplesmente, neste momento, já só desistem. Já só desistiram. Já só estão à espera. Aí, por acaso vou partilhar outra coisa aqui com vocês. Fui no outro dia a um lar de idosos. Malta, meu Deus. Pá, eu quero viver até.
trabalhar até morrer, malta. Literalmente isto. Fazer o máximo possível. Sempre. E nunca deixar de trabalhar a minha mente. Vou-vos mesmo ser sincero. Nunca vou desligar a minha mente. Porra, o lar de idosos, aquilo está-me cabo do coração. É literalmente estar à espera da morte. Aquilo é estar à espera da morte. Olhar para uma televisão à espera da morte. Deixa eu ver quando é que chega a minha hora. Ainda não é agora. Ih, malta, fogo. Se, há uma vez se eu estivesse num ponto daqueles, eu agarrava em mim, ia dar a volta ao mundo e olha, era o que fosse. Ia viver para a Holanda, enfiava-me numa coffee shop e era até nunca mais. Portanto, agora, o centro do problema não é tu achares que a vida é pequena. O problema mais profundo é este. Tu olhas para ti e também te vês pequeno. Este é que é o grande problema. É que tu também te vês pequeno. Portanto, existe uma enorme diferença entre enfrentar um desafio grande e enfrentar esse desafio sentindo-te pequeno. Porquê? O desafio até pode ser o mesmo, a oportunidade pode ser a mesma, mas a maneira como tu olhas para isso é completamente diferente, porque tu sentes-te pequeno. Vou dar um exemplo. Eu não vos vou explicar o que é que eu neste momento estou a montar, mas a cena que eu estou a montar é completamente de loucos. Mas é uma cena mesmo de loucos. Aquilo é mesmo gigante. Mas eu encaro isto como, não, eu sou capaz. Tipo, estou pronto. Garantido que eu vou ser capaz de fazer isto. Estão a ver? Agora imaginem que eu ia abordar isto, tipo, não sei se sou capaz de fazer isto. Isto é muito desafiante. É preciso ser muito inteligente para fazer estas coisas. Não, não dá. Isto é preciso ter muita experiência. É preciso não sei o quê. Como é que acham que era o resultado de uma coisa e de outra? Completamente diferente. O mesmo se passa quando tu, por exemplo, estás aqui em trading e estás a tentar fazer as coisas. E o que é que acontece? Estás também a entrar já com uma mente pequena. Que é, eu não sei se sou capaz de fazer isto. Tenho que ter mais experiência. Tenho que isto e aquilo e aquilo outro. Não. Tu já só estás a pensar pequeno. E porque já só estás a pensar pequeno, já só estás a condicionar a tua mente. Entendem? Portanto, a maneira como tu olhas para as coisas faz com que as coisas. Aliás, esta é a base. As coisas não são como são. As coisas são como tu olhas para elas. Tu é que defines as coisas como elas são pela forma como tu olhas para essas mesmas coisas. Entenderam? Quando alguém se vê pequeno, o que acontece é que começa a lidar com a vida toda em pequenez, ok? Uma oportunidade deixa de ser uma oportunidade porque parece uma ameaça, uma meta deixa de parecer um alvo porque parece um exagero. Por exemplo, eu dizer à Tânia, Tânia e Raquel, olha, o vosso objetivo para este ano é ter 1 milhão em contas. Epá, isso é muito grande. Aí, o que é que tu foste dizer? A Raquel levanta logo, tipo, a expressão corporal. Expressão corporal. Estão a ver? Esta expressão corporal disse tudo. Tipo, aí, 1 milhão, aí, epá, aí, epá. Estão a ver? A expressão corporal denunciou-te, Raquel. Eu sou muito bom a olhar para pessoas. São muitos anos de vendas. São muitos anos de vendas a analisar pessoas. Não é? Então, é um exagero. Tipo, uma meta deixa de parecer um alvo porque parece um exagero. Ai, 1 milhão, o que é que este gajo foi dizer? Maluco. Não, não sou capaz. Ai, como é que eu vou fazer isso? Ai, pá. É o mesmo trabalho que dá a ter uma de 1 milhão que dá a ter uma de 10 mil, malta. É igual. É exatamente igual. Não muda nada. Portanto, um preço deixa de parecer um investimento e passa a parecer impossibilidade. Vou dar o exemplo. A app do Pips. Ainda no outro dia, a Ana, coitada, é que levou logo porrada. A Ana, quando disse assim, já não lembro, a Ana, não sei se vocês repararam, que eu depois até disse, a mente pobre pensa em não sei quê, já sabem, que eu quando me atacam, entre aspas, eu entro logo a pé juntos, eu não me perdoo, não me perdoo. Não é por mal, mas às vezes é preciso dizer as coisas que é para entrar em choque. Há uma coisa que é importante também eu passar aqui para vocês. Há certas coisas que eu digo em vocês, para vocês, que é para entrar em choque direto, porque se entrar em choque direto com vocês, vocês guardam essa memória. Se eu responder só normal, tipo, é só assim, 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 como não entrou em choque, tu não associas uma emoção, como não associas uma emoção, não fica na memória. Então há certas e determinadas coisas que eu digo, que às vezes são mesmo tipo diretas e secas e frias de dizer,
que é para causar uma emoção, vocês ficarem intencionalmente chateados comigo por dentro, que é para depois essa memória ficar na vossa, essa coisa ficar na vossa memória. Entenderam onde é que eu estou a querer chegar? Portanto, não é por mal, malta, é para o vosso bem. Portanto, quando eu digo as coisas, às vezes é por vosso bem, não é por mal. Quando eu digo, olha, deixa de ser pobre, estão a ver, isso não é por mal. É, tipo, primeiro é a realidade, deixar de pensar pobre. E depois é uma coisa que entra na mente e que vocês já veem de outra maneira, ok? Portanto, tudo o que é também, vou dar outro exemplo que também, tens a vida que mereces. Vou dar outro exemplo também. Quando tu pensas pequeno e sabes que tens mais responsabilidade, essa responsabilidade deixa de ser um sentimento de crescimento e passa a ser sim um peso. Estão a perceber? Passa a parecer um peso. E agora vou ter que fazer isto. E isto vai ser muito difícil. Aí, fogo, já estou aqui com. Estão a ver? Começa a ser tipo. Não é um sentimento de expansão, é um sentimento contrário à expansão. Aí, isto está-me a atrofiar o cérebro, isto é desafiante e eu não sou capaz, ok? Portanto, isso também é uma das coisas. Portanto, deixem-me só aqui avançar porque senão perdemos aqui no tempo. Agora, uma das coisas que é chave é que as pessoas confundem o seu estado atual com a identidade final. Tu hoje não saberes as coisas não significa que no futuro tu não vais saber. Tu hoje não teres não significa que no futuro não vais ter. Tu hoje não estares preparado não significa que tu não vais estar preparado no futuro. Tu hoje não estás nesse nível não significa que esse nível não possa ser teu. E se tu não acreditas nessas coisas, vê só as coisas fantásticas que tu já fizeste ao longo da tua vida. Quando tu nasceste, sabias andar? Não. E agora andas. Quando tu nasceste, não sabias falar. E agora falas. Quando tu nasceste, não sabias conduzir. E agora conduzes. Alguns mal para cacete, mas conduzes. Não é? Tu, quando nasceste, não sabias atar os atacadores. Parecia uma tarefa. Quem é que daqui se lembra quando começou a atar os atacadores? E isto é muito difícil, não consigo fazer isto. Não é? Eu dava nós cegos, não conseguia atar aquilo, dava nó cego. Ficava fechado. Então tinha que me desenrascar de alguma maneira, aquilo tinha que ficar atado. Não dava o laço, não é? Portanto, o que acontece é isto: tu estás a transformar uma limitação atual numa identidade permanente. Esta é que é a chave, é uma limitação atual numa identidade permanente. Por exemplo, aquilo que a Tânia disse, é irreal para mim. Então, literalmente, ela está a programar o cérebro para é irreal agora e vai ser irreal sempre. Estão a perceber? Isto é para todas as vossas metas e objetivos, não é só dentro do trading. Portanto, há muitas coisas que nós não sabíamos e conseguimos aprender, e desde que tu não penses que isto vai limitar, então tu consegues evoluir nessas coisas. Porque é que há áreas onde tu decides que não consegues, não é? Há outras onde tu aceitas tipo a aprendizagem. Não, eu vou aprender. Por exemplo, no emprego, se o vosso patrão vos diz assim, olha, agora vais ter que fazer isto. Tu pensas assim, aí, ó patrão, eu não consigo fazer isto. Eu não sei fazer isto. Aí, eu não me ponha nisso que eu não sei fazer. Ou o que é que vocês fazem? O patrão diz, vocês têm que fazer isto. E tu dizes, e ele diz, vá, vai aprender. Não é? Não é? É um bocado isto. Se alguém mudou tipo tipo dentro do vosso emprego, mudaram tipo as coisas que vocês tinham que fazer, ou seja lá o que for, e vocês simplesmente tiveram que se adaptar sim ou sim. É o que é, não é? Portanto, numas aceitamos, noutras não. Porquê? Porque existe uma autoimagem pequena. E se a tua autoimagem é pequena, tu vais continuar a sabotar uma versão que exige de ti algo maior. Porque o ser humano tem uma grande dificuldade que é aceitar por fora aquilo que ainda rejeita por dentro. Ou seja, por dentro, a Raquel ainda acha que é muito desafiante ter 1 milhão. Por fora, o teu corpo vai refletir isso. As tuas ações vão refletir isso. Vais-te sabotar sem te perceberes. Vou dar aqui um exemplo de uma pessoa que até faz parte aqui também do Pips. Houve aqui uma pessoa que estava literalmente a 0,6% de passar uma banca. 0,6%. Entrou em stress, rebentou a conta. A 0,6% de passar a conta, malta. Porquê? Porquê? Porque a imagem interior sabotou as ações exteriores. Estão a perceber?
Agora imagina, se tu pensares assim, 1 milhão é pouco para mim. Acham que se esta pessoa pensasse, não, 1 milhão é pouco, tipo, 1 milhão não dá para nada. 1 milhão não é nada. Ó Carlos, estás aí a falar como a cantar de galo. Malta, não se esqueçam que tudo aquilo que eu vos passo, primeiro, eu estou-me a reprogramar também, apesar de estar tranquilo, mas estou-me a reprogramar também porque eu quero ser bilionário. Eu sou bilionário, não é? Eu quero ter uma empresa unicórnio, malta. Não é? Ir para Silicon Valley, ter lá com os Zuckerbergs e com o Elon Musk, falar lá com eles. Percebem a cena? Mas, ou seja, acham que se ela tivesse essa pessoa, se tivesse esse tipo de programação, o resultado tinha sido diferente? Sim ou não? Tinha sido, garantidamente. Ok? Dentro dela, ainda não estava preparada para isso. Dentro dela, o que aconteceu foi que essa pessoa, a identidade antiga, puxou para baixo aquilo que a oportunidade tentou levantar. Agora, as grandes perguntas aqui para vocês. Onde é que tu falas contigo como se ainda fosses pequeno? Em que área da tua vida é que tu já deixaste de tentar porque, no fundo, tu assumes que aquilo não combina contigo? Estas são perguntas que vocês devem fazer. Onde é que tu dizes eu não consigo, quando o mais honesto seria dizer eu ainda não aprendi? Ah, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. Como é que tu. Eu não consigo. Ai, não dá. Não dá, eu não consigo. Especialmente quando estás a aprender uma habilidade, não é? Como é o trading. O trading é uma habilidade, às vezes, um bocado desafiante, não é? Portanto, onde é que tu tens vivido abaixo daquilo que os teus olhos conseguem ver? E há pessoas que até tentam pedir uma vida maior, mas continuam a viver como uma entidade encolhida. Malta, vocês já pensaram isto? As árvores, por exemplo, eu gosto de sempre falar nas árvores. É bom. As árvores é bom falar. Já vão perceber isto. Uma macieira. Acham que uma árvore, uma macieira, diz assim: pá, eu só vou dar 10 maçãs. Este ano só vou dar 10 maçãs. Estou aqui a pensar, este ano só dou 10. E já não vou ter mais folhas. Vou só. Olha, só metade de mim é que vai ter folhas. Não é? Sabiam que os seres humanos são os únicos seres que não crescem ou decidem não ir até ao seu máximo potencial? Somos os únicos seres que fazemos isso. Tipo, todos os outros fazem o máximo que podem quando podem. Tipo, não têm preguiça. Tipo, imagina, ei, não me apetece, meu. Imagina um gorila. Ei, não me apetece ser grande, meu. Ei, agora bater no peito. Ei, vem um macho alfa. Ei, man, vem ali um macho alfa. Ei, não me apetece. Fogo. Ó, macho alfa, não me apetece. Vens aqui para o meu território, não me apetece. Ei, agora tenho aqui que estar a bater no peito. Tenho que lutar contigo. Estás maluco, meu. Não me apetece fazer nada disso. Acham que é assim? Ou eles vivem tipo o seu máximo potencial, não é? As árvores, os animais vivem todos ao máximo potencial. A minha cadela vive ao máximo potencial, dorme o máximo que pode. Coitadinha, não é? Mas olha, os cães, por exemplo, é um bom exemplo. Os cães nunca se negam, malta. Os cães não se negam. Eu adoro, eu já aprendi muita coisa com os meus cães. Há uma coisa que eu adoro dos meus cães, é que eles nunca se negam. Seja qual for a hora, se eu acordar, eles estão. E se eu disser, vamos à rua, eles estão prontos. Onde é que vamos? É para ir aonde? Quantos quilómetros é que a gente vai andar? Se tu andas com os cães, eles não desistem. Eu não sei se vocês já experimentaram isso, mas os cães não desistem, malta. Podem ficar um bocado cansados e tal, mas não desistem. É literalmente até aqui para o chão. Esta cadela pequenina que eu tenho, uma vez a Sara foi sair com ela no verão e foi correr com ela. Correr, ou foi ali para o mato, ou o que é que foi. Estava tanto calor, a cadela era a mandar o pau, subir, coisa que foi até cair para o lado. Foi literalmente até cair para o lado. Estão a ver? Coitadinha, ficou deitada no chão, com a barriga para cima, cheia de cal, deitada no chão. Tipo, não se conseguia levantar. Ou seja, os cães é até o máximo, é até à falha. Estão a ver o até à falha que existe no ginásio? Os cães é até à falha. Podíamos aprender muito com eles, não é? Portanto, enquanto tu vires tudo pequeno, tudo o que é grande vai parecer deslocado. Não é porque não foi feito para ti, mas porque tu ainda não te habituaste à possibilidade de caberes lá. Vou dar um exemplo. Eu não sei se vocês se calhar ainda não passaram por isto, mas por exemplo, quando tu tens contas financiadas, a primeira vez que tu tens uma conta de 100 mil, tu até tremes. Porque tu vês aquilo a mexer, tipo, tu arriscas 1% e tu vês aquilo a mexer menos 500 e tu, ai meu Deus, tu por dentro estás pequeno, és bem pequeno. Estão a ver? Tens uma conta de 200 mil, ou seja, o que era grande antes, quando chegas a uma conta de 100 mil, ai meu Deus, isto é. Até fico nervoso, até nem sei o que é de fazer, não é? Nem sabes o que é que és de fazer. Porquê? Porque estás ainda a pensar pequeno. Então normaliza.
Tens de começar a dizer tipo, isto é uma coisa que eu já fiz ao longo do tempo, até já partilhei com vocês aquilo de, por exemplo, quando tu vês o preço de uma coisa e dizes, isso é muito caro. Não, é acessível. É acessível. É acessível. Tens que mudar a tua forma de falar, porque senão o teu cérebro vai sempre continuar a achar que as coisas são caras. Esta t-shirt custa 1000 euros. Isso é muito caro. Então, se 1000 euros, agora eu pergunto, 1000 euros é muito ou pouco? 1000 euros é pouco, não é pouco. 1000 euros é pouco, malta. 1000 euros é muito pouco, não é? Agora tu dizes, uma t-shirt de 1000 euros, isso é muito. Então já viste a contradição que existe entre ti? De um lado, 1000 euros dizes que é pouco, depois de 1000 euros uma t-shirt já é muito. Oh, Carlos, mas é só uma t-shirt. E então? Mas é pouco na mesma? Também não é pouco, já não é pouco. É pouco pelo que é. Não. Tu é que tens de ter tanto dinheiro que 1000 euros são trocos. Percebes? Então, se tu não condicionares já a tua mente para achar que 1000 euros é pouco, então os 1000 euros vão ser sempre muito para ti. Seja numa t-shirt, seja no que for. Estás a perceber? É uma lógica, é difícil programar a mente neste sentido, mas é um trabalho de meses e anos, às vezes. É uma vida inteira para te programar sobre estas coisas. Isto é muito caro. Não, precisa dar trocos, não é? Acham, quando, por exemplo, vocês dizem, eu quero ser bilionário. Ok, quando fores bilionário e te disserem que é 1000 euros uma t-shirt, tu achas que tu vais reclamar? Tipo, tu és bilionário. Oh malta, eu acho que vocês não têm noção. Às vezes nós não temos bem noção o que é ser bilionário. Mas eu vi uma coisa, ah, deixa-me aqui ver se eu encontro. Que é tipo, tu tinhas de estar a ganhar não sei quantos milhões por dia, desde o nascimento de Jesus Cristo, ou desde as pirâmides até agora, e mesmo assim não tinhas, ainda não tinhas bilhões. Uma coisa assim. Deixa eu ver. Para ter 1 bilhão durante quanto tempo tinha de ganhar 1 bilhão? Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar. Então é do Elon Musk. Acho que é do Elon Musk. Vejam bem isto, malta. Vocês estão preparados para isto? Vocês não estão preparados para isto. Agora é que eu vos vou arrebentar a cabeça. Vou-vos arrebentar a cabeça. Para vocês terem a riqueza do Elon Musk, tinham que ganhar 1 milhão ao dia durante 2000 anos. Estão bem a perceber, malta? Estão bem a ver a loucura? Tinhas que ganhar 1 milhão ao dia durante 2000 anos. 2000. Estão bem a ver o que é pensar pequeno e pensar grande, não é? Aí, 2000 anos. Olha, isto nem me cabe na mente. Olha, isto ainda nem. Eu nem consigo encaixar isto na mente ainda. 2000 anos a ganhar 1 milhão ao dia. Que loucura, não é? Portanto, malta, já estamos aqui a esticar um bocadinho, mas eu vou conseguir acabar isto aqui num instantinho. Agora, como é que isto afeta o dinheiro, o mercado, negócios e oportunidades? Nós. Ok, ok, ok. Tu vês o mercado pequeno porque tu estás a ver a partir de dentro. Uma pessoa que pensa pequeno entra num mercado grande e só consegue ver escassez. As pessoas pensam, por exemplo, às vezes há pessoas que dizem assim: vou dar o exemplo do marketing digital. Isso já há muita gente. Isso já há muita gente a fazer marketing digital, já não dá. Já não vais a tempo. Já não vais a tempo de fazer isso. Ou então, por exemplo, empresas de network marketing é um muito bom exemplo. As pessoas entram em empresas de network marketing e começam a dizer: isso é bom para quem começou já há não sei quantos anos. Errado. O mercado é gigante. Há bilhões de dólares a serem ganhos todos os dias em network marketing. Dando aqui um exemplo. Então não, é porque tu pensas pequeno e achas só que tu não vais ser capaz. Achas que não há clientes, o nicho é pequeno, seja lá o que for, e então o mercado não está pequeno. Tu a olhares é que está pequeno, não é o tamanho da oportunidade, é o filtro com que tu observas essa mesma oportunidade. Seja em que negócio for, seja em que visão for, é sempre a maneira como tu vês as coisas. Tu não vês as coisas como elas são, ouçam bem isto, tu não vês as coisas como elas são, tu vês as coisas como tu és.
E isto é uma grande diferença. Tu vês as coisas como tu és. Deixa de ser curiosas. O que é que vocês estão à cusca? Não é? Se é escassez que tu tens por dentro, então é escassez que tu vais ver em todo lado. Se é medo que tu tens por dentro, tudo aquilo que tu fazes vai parecer um risco. Se é pequenez que tu tens por dentro, tudo aquilo que tu vais achar que é grande está fora do teu alcance. Ah, milhões, já não vou ter tempo para isso. Por exemplo, a malta que tem um bocadinho mais idade, não é? Que à medida que vão passando os anos, não é? Tu começas a achar que as coisas são cada vez mais impossíveis. Malta, o dono do McDonald's começou com 54 anos, ou do KFC, ou lá o que é que foi. 54 anos. Foi um deles, ok? Então tu nunca estás tarde para ir à conquista das coisas. É muito importante isto, não é? Duas pessoas veem o mercado, um vê crise, o outro vê necessidade. Vou dar o exemplo do Covid. Houve quem visse, ai, as pessoas vão perder o emprego, isto, aquilo e aquilo outro. E houve outras pessoas que viram oportunidade incrível para começar a fazer negócios na internet e revolucionar a sua vida na internet completamente. Ou a mesma coisa dentro da inteligência artificial. Ainda ontem pus uma coisa lá no Instagram sobre isso. Sobre a inteligência artificial. Malta, vocês têm que ter noção que 90% dos empregos que existem hoje não vão existir no futuro. Isto é garantido, não é um e se, é garantido, malta. Os robôs vão substituir tudo que são tarefas comuns dos humanos. Então existem duas oportunidades aqui. Uma, existe uma oportunidade, ou tu podes ver isto como uma oportunidade ou como uma ameaça. Uma ameaça, vou perder o meu emprego. Uma oportunidade significa que vão haver outras coisas a fazer, não é? E, então existe uma oportunidade se tu tiveres com uma mente expansiva. E existe um perigo se tiveres com uma mente pequena. Mas é literal, malta. Esqueçam todas as profissões que vocês possam imaginar vão desaparecer. Então tens de pensar, o que é que eu posso fazer? Vou dar exemplos. Contabilidade, não vai ser necessário. Advogados, não vai ser necessário. Médicos, não vai ser necessário. Oh Carlos, então mas e fazer operações? Os robôs fazem operações. Hoje em dia até já fazem. Atendimento ao público, robôs. Trabalhar em fábricas, robôs. Assistência técnica, robôs e fazem 10 vezes melhor do que qualquer pessoa. Por exemplo, tenho aqui o exemplo da Nilsa. Bombeiros, robôs. Têm mais força, não precisam descansar. Bombeiros, apagam fogo noite e dia, não precisam descansar, não precisam de nada. Querem mais o quê? Malta, é literalmente tudo. Óbvio que não é da noite para o dia, se calhar vai demorar. Eu acho que não vai demorar assim muito tempo, mas vou dar um prazo para aí 10 anos, se calhar 20 anos. Ainda ontem estava a falar até com o meu irmão, por exemplo, no continente. Oh, Guilherme, são todos. Depende dos empregos, do tempo. Já percebi, já percebi, já percebi. Vou dar um exemplo, por exemplo, o continente. Malta, é inevitável, tipo supermercados e etc., substituírem todas as pessoas. Por exemplo, em Leiria já existe uma loja do continente em que tu entras e já não há empregados. Entras, tiras as coisas e aquilo cobra-te automaticamente do cartão. Carlos, então, mas há alguém a repor. Robôs vão repor. Os robôs vão repor. Na China já utilizam. Vocês têm que ter noção disso. Já o utilizam. Tipo, já não é. Quando? Não, não. Já está nos dias de hoje. Camionistas. Na China já não há. Quer dizer, ainda há camionistas, óbvio, mas já tem muitos e muitos caminhões que são 100% autónomos. Olha, a Uber. Vocês têm exemplo. Olha, vou-vos dar aqui um exemplo da Uber. Sabem que não sei se viram, mas o Elon Musk lançou uma coisa que é o Robotaxi. O Robotaxi é basicamente carros autónomos que fazem de Uber. Vocês sabem qual é a diferença de preço de um Uber para um Robotaxi? Então vou-vos dizer, uma viagem que normalmente custava 10 dólares passa a custar 1,5 dólar. Acham que há hipótese de competição? Não há hipótese de competição. Tipo, eliminou. Acabou. KO. Ubers, taxistas, KO. Se os taxistas acharam que a Uber era uma revolução, quando vierem então os robotáxis, eles desistem. Porque não têm como competir com o valor. Não têm. Entendem? Não há. Ok? Pronto. Depois, tu falas pequeno e depois estranhas a vida que tu tens. Ok? O que é que isto significa? As tuas palavras não servem apenas para comunicar, servem também para moldar a nossa identidade. Organizam a maneira como o cérebro vai procurar as confirmações. Então, se tu pensas pequeno de está difícil, ninguém quer, não dá, isto é caro, não tenho hipótese, eu sou assim, tu literalmente estás a programar o teu sistema nervoso para a limitação. Tu estás a treinar a tua mente para encontrar a confirmação da pequenez. Tu tens de destruir este pensamento, tens de dizer precisamente o contrário. Tens de ter uma mente super abundante. É isto que vai fazer a diferença. Ok? Há pessoas
que ainda antes de começar as coisas, elas já estão a desistir. O que é que isto significa? Antes de vender, já dizem que ninguém compra. Antes de aprender, já dizem que não sequer conseguem. Ah, isso é muito difícil. Antes de tentar, já dizem que não têm capacidade para isso. Antes de subir, já explicam porque é que vai ser difícil. Então, pá, é complicado. E o que é que isto faz? Rouba energia, rouba criatividade, rouba tudo e mais alguma coisa e as pessoas simplesmente desistem porque usam a sua própria inteligência apenas para se limitar e não fazer o contrário, ou seja, expandir em vez de limitar. Aqui para fechar isto, malta, só para, só para não alongarmos muito aqui, alongarmos muito aqui a aula. Então, Carlos, já percebi que eu penso pequeno, como é que eu faço para pensar grande? A única coisa que é necessária é tu fazeres perguntas que te fazem mudar, que te fazem raciocinar, que te fazem querer crescer. Em vez de tu estares a dizer, ahm, a mente pequena pergunta sempre: posso fazer isto? Posso entrar neste nível? Posso chegar lá? Será que é possível? O nosso cérebro responde sempre: não, tem cuidado, isso é demais, ainda não é o momento, ainda não estás preparado, seja lá o que for. Então, uma mente grande, o que é que faz? Como é que eu faço isto? Como é que eu aprendo? Como é que eu me preparo? Eu dei-vos o exemplo daquele meu amigo. Aquele meu amigo disse assim: ah, eu acho que isso não é assim. Ele disse que eu não conseguia construir. Ele, olha, não sei se só viste isto, ó, Guilherme, mas vou-te contar. Um amigo meu construiu, também estás a fazer uma cena com IA. Um amigo meu construiu uma automação para uma empresa. E essa automação, acho que ele ainda demorou algum tempo a fazer aquilo. E depois eu estava a falar com ele, éramos para fazer uma parceria de negócios e ele acabou por pôr outros termos e eu não quis aceitar esses termos. E no meio dessa conversa eu disse assim: olha, oh mano, mas tu só tinhas a ganhar com isto porque, imagina, eu se quiser faço isso num dia. E ele: ah, não é bem assim. E eu: o que é que tu foste dizer? Não é bem assim? Já foste. Não fiz num dia, ele teve razão, fiz em 4 horas. Em 4 horas eu dupliquei o negócio dele. Não só dupliquei, como tornei ainda melhor, ainda lhe disse dicas. Olha, estavas com desafios nisto, tens de fazer assim. Estavas com problemas nisto. Tipo, havia cenas que estava a passar, a consumir demasiados tokens, estás a ver, dentro do coisa dele. Resolvi-lhe os problemas dentro do negócio e montei aquilo em 4 horas. Uma mente pequena dizia: é pá, não, se calhar não dá. Mente grande: não dá. Como é que não dá? Dá. Já te vou arrebentar. E arrebentei, pronto. Não é? Eu sou um bocado orgulhoso aqui. Aqui, por acaso, é uma coisa que se calhar devia melhorar, mas pronto, é o que é. Como? Esta é a grande pergunta. Como? Como? Porquê? Porque o como procura respostas, não é? Se tu disseres eu posso, isso é um limite. Será que eu posso? Não, é o como. O posso fecha todas as possibilidades, o como abre. O posso alimenta o medo, o como convoca a criatividade. Como? Não posso. Não, eu duvidas disso. Eu vou-te mostrar. Como é que eu posso fazer isto? Eu fui logo, como é que eu posso fazer isto? Comecei logo a pensar. Ainda ontem foi um bocado o post que ontem disse. A malta, a IA não é para vocês chegarem lá e perguntarem como é que fazem um bacalhau com natas. A IA serve para vocês expandirem a vossa mente. Não é? As pessoas que chegam lá ao ChatGPT e estão a perguntar coisas que são do dia a dia estão mesmo a ser burras com a IA. Não é para isso que a IA serve. A IA serve para tu pensares mais e melhor. É para isso que a IA serve, para tu pensares mais e melhor. Tu questionares. Antes tu não tinhas as respostas ao como. Hoje tu podes perguntar, por exemplo, Raquel, vou dar o exemplo, 1 milhão. Chegas a uma IA inteligente, não pode ser o ChatGPT, que é burro que nem cornos, tem que ser o Claude.ai. O ChatGPT já deu o que tinha a dar. Neste momento está virado 100% para o sistema. É o sistema que já o controla, então já está a limitar as pessoas. Vais ao Claude Code, por exemplo, claude.ai, ou Gemini, também é bom, e pergunta-lhe assim: como é que eu posso, qual é o plano, como é que eu posso fazer para ter 1 milhão em contas? Como é que eu posso fazer isto? Ele vai dizer: olha, começas com uma conta destas, depois passas para uma destas. Depois outra coisa que tu podes fazer, que muita gente não sabe, é conectar contas. Podes fazer um copier entre contas. Então, copias as trades de uma conta para outra, para outra, para outra, e então estás a passar todas as contas ao mesmo tempo. Estás a perceber? Em diferentes corretoras. Não é? Então, como? Isto passa é pelo como. E hoje nunca foi. E a IA serve para isto, para tu teres as tuas respostas ao como, que antes eram muito difíceis de tu obteres. E hoje tu podes utilizar a IA para fazer isso e andas a perguntar como é que se faz um bacalhau com natas. Põe primeiro o bacalhau ou as natas? Opa, porra, poupa o meu espírito, não é? Portanto, esta é a grande conclusão disto, é que tu deves sim fazer o como. E quando tu
começas a pôr em prática estas coisas, de expandir a tua mente, realmente seres uma pessoa com um pensamento grande, o que acontece é que isso começa a tornar-se padrão dentro de ti e a tua estrutura neurológica começa a mudar por completo. A maneira como tu olhas para as coisas muda, a maneira como tu queres conquistar as coisas muda, a maneira como tu pensas, a tua energia, as tuas próprias ações, tu já nem pareces que és a mesma pessoa, expandes, ok? Portanto, malta, espero que vocês tenham gostado desta aula. Foi um bocado aqui a conversarmos, havia mais temas para falar, mas eu tenho porras para falar, é o que é. Mas vou deixar o material de apoio, porque o material de apoio tem sempre lá mais algumas coisinhas. Alguém vê o material de apoio ou não? Alguém investe o seu tempo a ver o material de apoio? É bom que sim. E a fazer os exercícios. Portanto, espero que vocês ponham em prática algumas destas coisas e que pensem em grande, muito em grande, porque quanto mais em grande vocês pensarem, melhor para vocês e para as pessoas que vos rodeiam. Obrigado a todos pela presença, estamos juntos.